Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Com vocês, Kennedy Litaif, o mago do realismo. Bom dia a todos. Manaus, quinta-feira, dia 9 de abril de 2020. Dando sequência à grade eclética do canal, trago para vocês um pedido de vídeo feito ao mago pela internauta Ateneia Araújo. Ateneia tem um canal no YouTube com o mesmo nome. Visite, tenho certeza que você não vai se arrepender. Bem, a Ateneia pediu que o mago refutasse as pregações do pastor norte-americano, o Paul Washer, um apologista cristão. Vou deixar vocês agora com o vídeo do Paul Washer, com essas pregações, onde ele diz que não existe Deus, e depois retorna aqui para fazer as refutações e as minhas devidas considerações. Fique com o vídeo do Paul Washer. Now let's just look at these for just a moment. We live in an age of relativism, a belief system based on the absolute certainty that there are no absolute certainties. We hypocritically applaud men for seeking the truth, but call for the public execution of any man who believes he has found it. We live in a self-imposed dark age. Why? The reason for this is clear. Natural man is a fallen creature, he is morally corrupt, and he is hell-bent on autonomy or self-government. He hates God because God is righteous, and he hates God's laws because they censor him and restrict his evil. He hates the truth because it exposes him for what he is and troubles what is left of his conscience. Therefore, fallen man seeks to push the truth, especially the truth about God, as far from him as he can possibly remove it. He will go to any extent to suppress the truth, even to the point of pretending that there is no such thing as truth, or that if it does exist, it cannot be known or have any bearing on our lives. Realize this about the gospel. It is never a case of a hiding God, but of hiding man. The problem is never the intellect, but the will. I do not believe that the Bible gives any room for atheism. There are liars and God-haters who push the truth out of their minds, but there are no such thing as atheists. For although they knew him, you see, like a man who hides his head in the sand to avoid a charging rhino, modern man denies the truth of a righteous God and moral absolutes in hopes of quieting his conscience and putting out of his mind the judgment that he knows must come. Now, the Christian gospel is a scandal to the man involved in relativism and his culture because the Christian gospel does the one thing that man most hopes to avoid. It awakens him from his self-imposed slumber to the reality of his fallenness and rebellion and calls him to reject autonomy, self-government, and submit to God through repentance and faith in Jesus Christ. Bem, meus amigos, vocês acabaram de assistir o pastor apologista cristão americano, o Paul Washer. Ele afirmou o seguinte: não existe Deus, mas sim mentirosos que negam a verdade de Deus. Essa afirmação de Paul Washer carece de provas. Ele diz que não existe Deus, e sim mentirosos que negam o seu Deus judaico-cristão, o tal de Jeová. Todos nascemos sem crenças. Essa é uma verdade absoluta. Passamos a ter crenças através da doutrinação religiosa infantil, imposta por nossa família e sociedade. Somos doutrinados na religião que foi transmitida aos nossos pais, o famoso argumento geográfico, um argumento irrefutável, claro como uma manhã de sol. Portanto, diante de tudo isso, é evidente que cada sociedade faz e fará de tudo para impor o seu Deus como uma verdade absoluta.
Para negar uma mentira, basta uma verdade. E para negar uma mentira travestida de verdade, como é que faz? No caso religioso, basta confrontá-la com as verdades mostradas pela própria natureza. Vide, todos os seres vivos compartilham do mesmo código genético. Isso, por si só, já refuta a ideia da existência de todos os deuses representados. A verdade, entre aspas, absoluta, religiosa, ela pode ser negada, pois sabemos que, no fundo, ela não é uma verdade. Gostaria de saber onde se encontra essa verdade que ele chama de Deus. O seu Deus, meu caro pastor, vive dentro das páginas da Bíblia, assim como nas páginas do Alcorão e da Torá. Todos os deuses criados pelo homem sobrevivem dentro de seus respectivos livros ditos sagrados. Vejamos alguns deles: a Torá, a Tanakh, o Alcorão e a Bíblia, livros sagrados de um Deus único do judaísmo, cristianismo e islamismo. Mahabharata e o Vedas, dos deuses hindus. O Tripitaka e o Dhammapada, do budismo. A codificação espírita, da doutrina espírita. O Guru Granth Sahib, do sikhismo. Analectos de Confúcio e vários outros. Não existem deuses fora de livros religiosos. Não existem deuses religiosos na vida real. E saiba, meu caro pastor, que nenhum Deus religioso é universal. Nenhum mesmo. Todos são endêmicos, isto é, criados por um determinado povo em certo tempo e espaço de nossa história. Vide Amon-Ra, criado pela sociedade egípcia. Odin, da sociedade nórdica. Zeus, da sociedade grega. Júpiter, da sociedade romana, e etc. Universal, meu caro pastor, é uma lei física, pois funciona em qualquer lugar do universo. Paul Washer, em uma de suas pregações, destacou que aqueles que se dizem ateus, na verdade sabem da existência de Deus, mas insistem em negar isso. Essa sua afirmação não condiz com a realidade dos fatos. Paul Washer é um hipócrita, pois sabe de antemão que todo ateu é aquela pessoa que nega a nossa origem divina, tendo como bases a incompatibilidade de todo livro religioso em relação ao mundo natural, a ausência de evidências e, principalmente, em saber que tudo que a ciência descobriu até o momento não é corroborado com nenhuma narrativa religiosa. Nenhum suposto milagre religioso corresponde às descobertas científicas e nem às verdades naturais. E ele diz ainda: eu não acredito que a Bíblia dê algum espaço para o ateísmo. A afirmação segura foi feita pelo pastor Paul Washer em uma de suas pregações, na qual ele afirmou que os ateus, na verdade, sabem da existência de Deus, mas insistem em negar tal verdade. Essa é uma das frases mais tolas e ignorantes de todos os tempos. O seu livro dito sagrado é, como bem disse Isaac Asimov, lida propriamente, a Bíblia é a força mais potente para o ateísmo jamais concebida. De Gênesis ao Apocalipse, nada corresponde à realidade dos fatos. A narração da criação do mundo é uma história da carochinha, a fazer inveja aos 3 porquinhos e o lobo mau. Não tem uma linha sequer dessa historinha que reflita a realidade dos fatos. Sodoma e Gomorra é uma apologia ao analfabetismo científico, uma visão tosca das causas dos fenômenos naturais. Os milagres atribuídos ao Jesus messiânico é uma quimera de ilusões.
Leis físicas são inquebrantáveis. Não há suspensão de uma lei natural para a realização de um suposto milagre, seja ele qual for. A Bíblia não condiz com a realidade dos fatos. Nenhum livro religioso é compatível com a natureza. Em um trecho de sua mensagem, o pregador destacou os perigos do relativismo e apontou a hipocrisia desse sistema ideológico que impera na sociedade pós-moderna. Ele disse: nós vivemos em uma era de relativismo, um sistema de crenças que se baseia na certeza absoluta de que não existem certezas absolutas, destacou. E disse mais ainda: nós, hipocritamente, aplaudimos o homem por buscar a verdade, mas pedimos a execução pública de qualquer homem que acredite tê-la encontrada. Meu amigo, veja o seguinte: esse pastor distorce a verdade diante do relativismo, inferindo à sua religião e ao seu Deus uma verdade absoluta. Relativismo é simplesmente o desabrochar de uma verdade que pode ser melhor apurada futuramente. Veja um exemplo disso: a idade do universo. A cada ano vem se aprimorando os métodos de aferições científicas sobre essa questão e a cada exame mais apurado, maior refinamento do resultado. Há alguns anos, a ciência obteve a idade de 13,7 bilhões de anos e agora, com as últimas aferições científicas, temos uma idade de 13,8 bilhões de anos. Isso é relativismo, a procura incessante da verdade mais embasada e completa possível. Note que a cada medida da idade do universo sempre há um aumento e nunca uma diminuição para perto de 100 mil anos, como está na Bíblia. Quanto à concepção da expressão certeza absoluta, esse pastor está totalmente equivocado. Ele não sabe o conceito que é dado dentro do relativismo a essa questão. Vou explicar para vocês o que significa certeza absoluta dentro da realidade dos fatos. Certeza absoluta no relativismo tem a ver com o momento, com o cenário e seus devidos componentes. Veja o caso do nascer e do pôr do sol. Esses fenômenos perdurarão enquanto as condições atuais permanecerem inalteradas. Isto é, se o Sol e a Terra se mantiverem nas suas condições naturais, sempre haverá o nascer e o pôr do Sol. A mesma coisa serve para a maré, influenciada pela Lua. Agora, porque não devemos falar que o nascer e o pôr do Sol é uma certeza absoluta? Porque sabemos que em um futuro muito longínquo, de 5 a 6 bilhões de anos, a nossa estrela vai morrer. Ela consumirá todo o seu combustível baseado em hidrogênio e passará a consumir hélio. O nosso Sol se transformará numa gigante vermelha. Sua circunferência ficará tão enorme, podendo inclusive engolir literalmente a Terra. Para fenômenos naturais, nada é absoluto. Tudo depende da alteração ou não das condições do cenário no qual estão inseridos. Por outro lado, temos várias certezas absolutas, porque possuem evidências e provas cabais de suas veracidades. Vejamos algumas delas. Todos os seres vivos são feitos de partículas subatômicas. Todos os seres vivos compartilham do mesmo código genético. A Terra é um planeta rochoso. A Terra é um geóide. A diferença entre as verdades absolutas da realidade e a verdade absoluta religiosa é que as primeiras possuem evidências e provas, enquanto que a última não possui sequer uma única evidência. Imagine provas. Portanto, não merece ser chamada de verdade absoluta. Chamar deuses religiosos de verdades absolutas e inquestionáveis é viajar na maionese,
vai da ignorância de conhecimento e propagar uma ideia que não tem comprovação. A transformação do Deus judaico-cristão em verdade absoluta pelos religiosos é o assinte à compreensão humana. Nada mais é do que a vontade imensurável e desmedida da realização de nossos sonhos e fantasias. O seu Deus é pessoal, vive na sua imaginação e, como tal, não pode ser provado a terceiros. O seu Deus é somente uma mera hipótese e, por sinal, bastante infantil. O seu Deus depende de suas ações para poder sobreviver. O seu Deus depende da doutrinação religiosa infantil, um verdadeiro câncer, a ferir de morte o direito sagrado dos inocentes. O seu Deus vive no proselitismo exacerbado, invasivo, dos fanáticos, em tudo quanto é lugar. Nenhum Deus religioso tem o poder de aparecer para quem nunca ouviu falar dele. Deixe de acreditar nesses absurdos e tudo que sobra é a realidade. Existe alguém ainda que acredita em Júpiter e Amon-Ra? Se existir, apresente-me, por favor. E onde estão esses deuses de poderosas sociedades antigas? Estão mortos. E você sabe onde fica o cemitério dos deuses religiosos? Não sabe? É um cemitério onde não há caixão, lápide e sepultura. Pois para enterrar um deus religioso, basta parar de acreditar e tudo em sua mente se dissipará. A sua imaginação é um lugar fértil para a criação de mitos. Segundo Paul Washer, a explicação para a abertura tão grande da sociedade a tal sistema de crença está na própria natureza humana, que se ofende diante da justiça e retidão do caráter de Deus. Ele diz ainda, a razão para isso é clara. O homem natural é uma criatura caída, é moralmente corrupto e está empenhado em ter autonomia, isto é, em governar-se a si mesmo. Ele odeia Deus porque Deus é justo. Ele odeia as leis de Deus porque elas o censuram e restringem a sua malignidade. Ele odeia a verdade porque ela expõe quem ele é e aflige o que lhe restou de consciência, explicou. Nesse trecho, Paul Washer deturpa o relativismo, colocando como sistema de crença. Isso é um argumento de fuga para a não falseabilidade do seu Deus. Relativismo não é crença coisa nenhuma. Relativismo é a busca pela verdade natural de maneira a galgar, degrau a degrau, trazendo ao homem as evidências e provas de tais verdades. Toda evidência encontrada precisa ser lapidada, dissecada, para maior e melhor aceitação e compreensão. E através desse método de investigação que temos conseguido um abrangente sucesso. Uma verdade hoje pode ser uma verdade melhor e mais completa amanhã, assim como pode ser escanteada se por acaso surgir outra melhor ainda. O homem é um produto da evolução das espécies. Essa história de homem natural caído é uma historinha para boi dormir, uma completa desassociação da realidade dos fatos. Um analfabetismo científico gigantesco. Se os grandes dinossauros não tivessem sido extintos pelo asteroide que caiu no Golfo do México, na Península de Yucatán, sequer estaríamos aqui. Azar deles, sorte a nossa. Temos provas cabais dessa colisão titânica. Temos provas cabais de que há 1 bilhão de anos só existiam bactérias na Terra. Nenhum ateu odeia Deus algum. Lutamos contra uma ideia tosca e analfabeta que escraviza e manipula as pessoas. Uma ideia que estupra os direitos dos inocentes, gera preconceitos, intolerância e homofobia. Uma ideia que faz perseguição às minorias e a degradação da mulher. Vejamos agora a tão propalada justiça e retidão
do Deus judaico-cristão Jeová. Você diz que o seu suposto Deus é justo. Pois então vejamos a justiça e a bondade de seu suposto Deus na sua própria Bíblia. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 7, e capítulo 6, versículo 17. Para desfazer toda a carne em que há espírito de vida. Deus está raivoso e decide matar todos os seres vivos. Haja bondade e justiça para com os inocentes. Em Gênesis, capítulo 7, versículo 4, o Deus judaico-cristão continua com a intenção de matar todos os seres vivos. Aí te cabe a pergunta, por que Deus quer matar todas as crianças e todos os animais inocentes? O que eles fizeram para merecer a sua ira? Em Gênesis, capítulo 7, versículo 21 a 23, o Deus amoroso, justo e reto, mata todos os seres vivos, entre eles bebês inocentes e todos os animais. Haja bondade, viu? Em Gênesis, capítulo 15, versículo 9 e 10, Jeová pede para Abraão matar alguns animais para ele. Deus se sente bem matando animais inocentes. Em Gênesis, capítulo 19, versículo 24, Sodoma e Gomorra é destruída pela ira de Deus. Ele mata todos os seus habitantes, homens, mulheres e crianças, com chuva de enxofre e fogo, poupando somente Ló e sua família, com exceção da esposa de Ló, que virou uma estátua de sal. Em Mateus, capítulo 7, versículo 13 a 14, Jesus diz que a maioria das pessoas irão para o inferno. Por mais que você faça coisas boas, viva em paz com todos e demonstre solidariedade e amor ao próximo, assim mesmo, se você não acreditar em Jesus, irá para o inferno dos cristãos, sofrer eternamente. Haja bondade, justiça e retidão de Deus. Em Mateus, capítulo 10, versículo 21, famílias serão separadas por causa de Jesus, e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Em Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus diz que nós deveríamos temer a Deus, porque Ele está disposto e pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Imaginou uma pena eterna? Em Mateus, capítulo 11, versículo 20 a 24, Jesus condena cidades inteiras a mortes terríveis e o tormento eterno do inferno, porque eles não quiseram ouvi-lo. Não contente com o sofrimento dos homens, Jesus enviará anjos para recolherem tudo que causa escândalo e lançarão eles na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso consta em Mateus, capítulo 13, versículos 41 e 42. E Mateus, capítulo 13, versículo 50. Quer mais um pouco da bondade e justiça de Deus? Então veja essa. Em uma certa ocasião, os fariseus criticaram Jesus por não lavar as mãos antes de comer. Ele se defendeu dizendo: quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Para Jesus, qualquer criança que desobedeça, pai ou mãe, tem que morrer, pois isso está nos mandamentos. Essa passagem consta em Êxodos, capítulo 21, 15, Levíticos, capítulo 20, versículo 9, Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18 a 21, em Mateus, capítulo 15, versículo 4 a 7. Jesus pensa que deveriam ser mortas as crianças que amaldiçoam seus pais. Isso lhe parece correto? Isso é justo? Outra passagem contemplando a bondade de Jesus, em Marcos, capítulo 6, versículo 11, consta a ameaça de Jesus:
Qualquer cidade que não recebeu seguidores de Jesus será destruída de forma mais selvagem que Sodoma e Gomorra. Fora toda essa bondade e justiça de Deus, ele matou e Onã. Esse último somente porque não quis sentir prazer dentro da viúva de seu irmão. Aposto como essas histórias não são contadas nas igrejas, templos e sinagogas. Meu caro pastor, Paul Washer, você sabe quem matou mais na Bíblia? Deus ou o diabo? Nesse quesito, o coitado do diabo não dá nem para o começo. Segundo as narrações desse livro, Jeová matou exatas 2.270.365 pessoas, enquanto o diabo somente 10 pessoas, os filhos de Jó. De todas as mortes oriundas do Deus judaico-cristão, mais de 99% estão no Antigo Testamento. Matanças como na destruição das cidades nos arredores de Gerara, na Palestina, ceifando a vida de 1 milhão de pessoas. No Novo Testamento, apenas 3 pessoas foram mortas por Jeová, o rei Herodes, Ananias e sua esposa Safira. E veja uma coisa, meu caro amigo, não estou computando aqui as vítimas do mitológico dilúvio. Estima-se que haviam 30 milhões de pessoas no mundo. De acordo com Paul Washer, o Evangelho nunca é o caso de um Deus que se esconde, mas sim do homem que se esconde. O problema não é o intelecto, mas a vontade. Eu não acredito que a Bíblia dê algum espaço para o ateísmo, acrescentou. O homem racional não se esconde de nada. Muito pelo contrário, o homem racional está sempre à busca de conhecimento baseado nas evidências e provas naturais. Quanto à vontade e ao intelecto, esse pastor distorce as coisas. É o uso do intelecto que aumenta a vontade humana de descobrir as verdades naturais, e não o contrário. A Bíblia, assim como todo e qualquer livro religioso, não contempla em sua narrativa uma linha sequer corroborada com a realidade. A Bíblia não é um livro que explica o mundo, mas um livro que diz como o fiel deve se comportar para alcançar o reino dos céus. O pregador ainda lembrou que o ateísmo, na verdade, é a negação da verdade de Deus por parte do homem, apesar deste mesmo homem ter pleno conhecimento da existência divina. O ateísmo nega a nossa origem divina simplesmente porque não existem motivos para aceitá-la. Essa origem divina é incompatível com tudo o que sabemos até o momento. Paul Washer disse ainda: há homens mentirosos e inimigos de Deus que empurram a verdade para fora de suas mentes, mas não há ateus, porque apesar de terem conhecimento dele, Romanos, capítulo 1, versículo 21, você vê, assim como o homem que esconde sua própria cabeça na areia para evitar o rinoceronte, o homem moderno nega a verdade de Deus, justo e de moral absoluta, com a esperança de silenciar a sua própria consciência e arrancar de sua mente o juízo que sabe que deve vir, afirmou. Quanto à afirmação desse pastor de que não há ateus, já respondi anteriormente. Vamos ver o que está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Quanto a essa questão de ateus terem conhecido ao seu Deus judaico-cristão, eu, Kennedy Litaife, o mago do realismo, reafirmo com todas as letras que em nenhum momento da minha vida conheci Deus religioso algum. Portanto, caro pastor apologista e hipócrita cristão, Paul Washer, quando o seu Deus aparecer, apresente-me para a gente bater um papo.
Ele fala que o seu Deus é justo e de moral absoluta. Quanta mentira! Para refutar essa afirmação, basta somente a pessoa ler alguns livros do Antigo Testamento que o diga o filho inocente de Davi e Batseba. Não é preciso dizer mais alguma coisa. O próprio livro desmente Paul Washer. A verdade é uma só. Se você conseguir espremer a Bíblia, uma cachoeira de sangue inocente derramará da mesma. Abre aspas. O homem que não sabe suportar suas incertezas é tão convicto quanto infantil. Fecha aspas. Palavras de Kennedy Litaif, o mago do realismo. Um grande abraço a todos. O interstício entre o conhecimento e a ignorância é uma escada de degraus arqueados. Para uma criança morta em um acidente, Deus falhou. Para um adulto sobrevivente, Deus o livrou. Se Deus permite a morte da criança inocente e, ao mesmo tempo, salva um adulto pecador, eu não vejo nenhuma diferença da justiça de Deus para a justiça dos homens mais. Kennedy Litaif, o mago do realismo. Dizer que a morte de um bebê é a vontade de Deus devia ser tão ofensivo aos pais quanto a pedofilia. O anjo da guarda é lembrado na sobrevivência de poucos e esquecido na morte de muitos. O conhecimento é a pedra de Roseta decifrando as ilusões religiosas. A cura para o mal religioso está na coragem de questionar aquilo que lhe foi imposto desde criança como sagrado. Mara Sandes, do Rio de Janeiro, citando Kennedy Litaif, o mago do realismo. A inteligência comumente nos traz solidão, incompreensão, adversários e até inimigos. Pensar é para poucos um refinamento filtrando o joio do trigo. Pensar é o alfa e o ômega da evolução, o santo graal da razão. Kennedy Litaif, o mago